Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Auremir Mendonça e o tema da aula de hoje é funções e seus conceitos básicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e agora então, vamos para a aula. Bom, gente, a gente tem aqui agora também, com parte do conceito inicial de função, a função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? Então a gente tem aqui a forma geral dela, tá certo? Que ela é dita como f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, tá certo? E a gente tem a variável x aqui, que é de acordo com a função, tá? A gente tem outro detalhe interessante, que é chamado zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é o valor que torna o resultado final da imagem igual a zero, tá? E ele é definido por isso aqui, ó, x igual a menos b sobre a, tá certo? Outra coisa interessante que a gente tem são os gráficos. Os gráficos, gente, eles têm a seguinte característica, certo? Se o valor de a for positivo, tá certo? For um valor positivo, ou seja, for maior do que zero, tá certo? Então o gráfico, ele vai ter essa característica aqui, ele vai ter a tendência de, quanto maior o valor de x, maior o resultado da imagem, tá? E ele tem um ponto crucial que ele toca no eixo do x, que ele é chamado do zero da função. É o valor que a gente descobriu lá naquela parte, é o valor que toca no gráfico no eixo x, tá certo? O valor que toca no gráfico no eixo y é justamente o valor de b, tá certo? Beleza? Então aqui, ó, no outro gráfico, quando o a foi negativo, foi um número menor do que zero, tá certo? A tendência dele é quanto maior o número, o valor de x, menor é o valor da imagem, tá? Então aqui a gente também tem aqui o ponto que ele toca aqui, que é o ponto B, tá certo? Aqui, ó, menos b sobre a é exatamente o zero da função, onde ele toca no eixo x, beleza? Bom, gente, temos um pequeno exemplo aqui, tá certo? Que diz o seguinte: seja a função f de x igual 3x menos 2, determine, letra A, f de 0 mais f de 1. Letra B, o zero da função. E a letra C, o esboço do gráfico. Gente, na letra A, ele pede para calcular f de 0 mais f de 1. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Calcular f de 0. Onde tiver x, eu troco ele por quem? Por 0. Então, eu tenho 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2, tá certo? Então, esse aqui se anula e sobra apenas o menos 2. f de 1. 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 é 3, menos 2 dá 1. Tá certo? Então agora ele pediu para calcular quem? F de 0 mais f de 1. Então isso quer dizer que f de 0 mais f de 1 vai ser igual a quem? A menos 2 mais 1. Que vai dar quem? Menos 1. Tá ok? Letra B. Letra B, ele pede para a gente calcular o zero da função. Lembram lá que eu coloquei a formulazinha? X igual a menos b sobre a. Quem é b e quem é a na função? Tá? Eu tenho uma função aqui, ó. Então, ax mais b. Então, a vai valer quanto? Menos 3. E, aliás, a vai valer 3 positivo. E b vai valer menos 2. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a menos 2 dividido por quem? Pelo valor de a, que vale 3, ó. Tá certo? Então, menos e menos vai dar mais, tá certo? Então, eu vou ter como zero da função o valor de 2/3, tá? Aí ele pede para a gente calcular na letra C o esboço do gráfico. Então, gente, como é que vai funcionar o esboço do gráfico? Eu vou traçar na vertical o eixo y igual a f de x, que é a imagem, tá certo? E vou na horizontal traçar o eixo x, que é o domínio, tá? Então aqui é o zero, o ponto de encontro dos gráficos é o zero, tá certo?
Então ele disse que o zero da função valia 2/3. Então imagino aqui o número 1, tá certo? O 1 está aqui. E aqui o 2/3 é mais ou menos por aqui, tá? 2/3. Então o gráfico ele tem que, por obrigação, passar nesse ponto, tá? Ele colocou o seguinte, quando a gente calculou f de 1, que deu 1, tá? Então aqui vai dar 1 no eixo y, tá certo? 1. E eu faço um ponto de encontro do 1 do x com 1 do y, tá? E ele disse que quando foi 0, dava menos 2, não é isso? Vou fazer um pouco mais para baixo, tá? Então aqui eu vou colocar aqui o menos 1. Obviamente o menos 2 vai estar por aqui, tá? Menos 2. Então esse ponto aqui, ele vai tocar, tá? Esse ponto aqui, ó, quando o resultado vai dar 0, então ele vai estar menos 2. Então, menos 2 e 0. Então, ó, vai tocar aqui e vai tocar, ó, nesse ponto aqui do 2/3 e também vai passar pelo 1. Então, o gráfico, ele vai ter essa característica aqui, ó. Passa por esse ponto e passa por aqui, ó, tá? E vai embora. Se ele viesse antes, vinha para baixo, tá certo? Então, o esboço do gráfico, ele é exatamente isso aqui. Você vai fazer o ponto de encontro dos pontos que eu já tenho, tá? Eu já tenho, lembrando que eu tenho aqui o ponto x igual a 0, e o resultado dele deu quanto? Menos 2, tá? Tenho x igual a 1, e o resultado dele deu quanto? Deu 1 também, tá? E eu vou ter também, quando o x for 2/3, o resultado dele vai ser quanto? Vai ser 0, tá? Então, ó, por isso que esses pontos aqui, eles aparecem, tá ok? No gráfico, beleza? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e indica ele para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, se Deus assim quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.